sobre a dor. Só para que tenhamos uma visão geral do que vem pela frente, e como falei, esse capítulo é muito pequeno, mais uma vez Gibran nos surpreende, porque nós sempre esperamos da dor uma associação necessária com algo negativo. E ele já começa negando categoricamente isso e coloca a dor como uma das coisas mais positivas que temos na vida. A gente só vai entender isso se trocarmos a nossa lógica de vida, o nosso sentido de vida. O sentido de vida moderno, a felicidade, está associado ao prazer. Para pensadores como os pensadores clássicos que nós sempre citamos, e Gibran, apesar de não ser de um período tão remoto, ele se inscreve nessa linha de pensamento, o sentido da vida está no crescimento. Então o que é bom não é o que é agradável para você, é o que te faz crescer. Entendem isso? Então se algo te fez crescer, esse algo é tremendamente positivo, ainda que não tenha sido agradável. Essa associação que fazemos do bom com o agradável é terrível. Vocês vão ver que sempre se definiu a formação de caráter como ensinar o homem a gostar do bem e rejeitar o mal. Como nós não recebemos essa formação de caráter, nós gostamos de muitas coisas que são péssimas para o nosso crescimento. Então o nosso bem não tem nada a ver com o que é agradável para nós. Então é curioso, sempre cito ao longo do curso de filosofia, como é que a gente percebe isso nas palavras. Para aqueles que já são nossos alunos, já devem ter ouvido esse exemplo, a maneira como nós nos cumprimentamos hoje em dia. Lembram disso? Que eu comentava com vocês que se você for observar ao longo da história, quando você é apresentado a uma pessoa nova, em geral a civilização reserva uma palavra muito especial para esse momento, que é um desejo, você está expressando para aquela pessoa a sua boa vontade, os seus melhores desejos por ela, que nesse momento entra na sua vida. Então você vai ver em civilizações como a Índia, que é Namastê ao divino, em Roma, Ave ao sagrado, Assalamu Aleikum entre os árabes, a paz esteja convosco, entre os incas, Amaliula, Amasuva, Amaquele, não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Imagina, toda vez que você conhece alguém dizer isso, é uma autodisciplina por repetição. Na hora que a pessoa pensar em ser mentiroso, vai chegar a ter um choque, um arrepio de tanto que repete isso. Então, esse momento de cumprimentar-se é um momento muito especial dentro da linguagem, em todas as civilizações do mundo. Hoje, quando você é apresentado a uma pessoa nova, o que você diz para ela? Muito prazer. Ou seja, o que eu tenho de mais sagrado, nobre, excelso e divino, eu desejo a você. E o que é isso? O prazer. Então a felicidade é o prazer, a dor é o diabo. Não poderia ser outra coisa. Percebem que isso eu me recordo que não há muito tempo, eu sempre cito a minha avó, que era uma pessoa muito simplória, mas que tinha umas tiradas muito engraçadas, interessantes dos ditos populares, né? E ela costumava dizer, a necessidade é que ensina o sapo a pular. É um ditado popular bastante conhecido. Ou seja, ela já associava, às vezes, e deixava a gente passar por dificuldades. Ela associava as dificuldades como uma coisa pedagógica. Em 2 gerações a gente perdeu isso. Então, a dificuldade é uma coisa que você tem que se poupar dela a qualquer preço, que a felicidade está diretamente associada ao prazer. Então, dentro de uma sociedade onde a tônica não é crescer, mas é ficar confortável, não é incomum que quando você tem algum tipo de dor e procure ajuda, essas pessoas queiram te ajudar, muitas vezes com a melhor boa vontade, queiram te ajudar a se libertar da dor e não a crescer através dela. Entendem? Lógico, não estamos generalizando, mas também não podemos negar que esse fenômeno acontece. Então, se eu percebo que você tem uma dor psicológica, às vezes dentro de certas abordagens, de certas terapias, eu quero libertar você dessa dor e não ajudar você a passar através dessa dor e perceber o que ela está querendo te ensinar. Porque o objetivo não é o crescimento, mas o conforto. Então, acontece muitas vezes de se achar, de se transferir a responsabilidade da dor para um fator externo, que pode causar um certo alívio, mas também que tira qualquer possibilidade de reação. Porque se eu acho um culpado para a minha dor, quem tem que mudar é ele, e não eu. Entendem? Então imaginem vocês que alguém colocou a mão na parede e fez uma sujeira aqui. Aí eu começo a perguntar, quem foi? Procurar as causas. Tá bom, aí eu descubro, alguém colocou a mão na parede. Sei lá, foi a Bia. E aí eu não faço nada para limpar essa parede. Deixa essa sujeira aí. E quando algum de vocês disser, nossa, como está feio, foi a Bia. Eu achei um culpado e me acomodo. Ou seja, nem sempre crescer está associado exclusivamente à análise voltada para o passado.
Quando você descobre as causas de um problema e não está imbuído de vontade de crescer, você pode tomar nessa causa um comodismo. Já achei um culpado e me acomodo. Vontade de crescer está mais baseada em síntese projetada para o futuro do que em análise voltada para o passado. Então, se não há essa síntese voltada para o futuro, não há reação. Ou seja, não importa como eu entrei nesse problema, importa que eu vou sair. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque quero. E se necessito das causas para sair, a natureza se encarrega de trazê-las à tona no meu consciente. Tá? Porque a natureza trabalha, e isso é um conceito junguiano também, que é a sincronicidade. Quando você alavanca na direção do crescimento como ser humano, a natureza se movimenta para te trazer as ferramentas que você precisa. Já comentei bastante com vocês, por exemplo, a respeito dos contos de fada, que retrata muito bem isso. O príncipe diz, vou salvar a princesa do dragão, da bruxa. Bom, é um obstáculo descomunal e ele é só um rapazinho. Mas a determinação dele é tão firme, tão nobre, que no meio do caminho ele vai encontrando as armas mágicas, né? Ele vai sendo armado. Uma capa que o torna invisível, uma espada que tem poderes, um escudo. Ou seja, vão aflorando os seus poderes latentes, vão aflorando os elementos que ele necessita saber para chegar lá e ter vitória. Por quê? Porque ele se movimentou. A projeção da vontade humana traz à tona as ferramentas que necessitamos. E se não há essa vontade, aliás, é um provérbio bastante antigo que diz que o homem entra num problema por diversas vias. Imaginem um funil. Você entra num problema por diversas vias, você só sai por uma, que é vontade. Entrar, você entra de diversas maneiras, só sai por vontade. Não há como transferir a responsabilidade de te tirar de um problema, você só sai por vontade. Determinação, vontade, garra vai te tirar de um problema. Não há substitutivos para isso. Então, essa maneira de lidar com a dor que nós temos hoje em dia torna tudo que Gibran vai dizer muito surpreendente, porque ele não é absolutamente crítico em relação à dor. Ele não considera como algo negativo. Aliás, como falava para vocês de início, isso tem muita base na filosofia budista e considera a dor como veículo de consciência. Eu estava exatamente pensando nisso, né? Coincidentemente, na última aula a gente começou a estudar a filosofia Buda, né? E aí fala sobre essa questão da dor, mas assim, pelo menos no meu modo de ver, de forma assim, negativa, até pelo fato dele dizer que é necessário superar a dor. Não seria assim, diferente do que você está trazendo de Gibran? Não, muito pelo contrário. É um problema. Imagine que você tem um filho que está estudando matemática e o professor dá uma operação qualquer matemática, uma equação para ele resolver. Essa equação não é má, é para que ele cresça, mas ele precisa resolvê-la. Ele não pode ficar detido por ela. Ficar detido pela dor é morbidez. Aí começa a vitimização e todos os vícios que a gente tem na sociedade. Você vai perceber uma coisa interessante. Se a dor, você permanecendo dentro dela, você crescesse, todas as pessoas que sofrem no mundo seriam sábias. Não é a dor em si, é a maneira como você lida com ela. É a disposição de entrar nela e sair do outro lado maior. A dor é uma alavanca que você pode usar como alavanca ou não. Pode criar uma morbidez, uma autopiedade, transferir culpa para todo mundo e ficar dentro dela. Então não basta a dor. Há que superá-la. A preocupação do Buda é que a dor tivesse uma solução, tivesse um sentido, levasse o homem a algo mais permanente. O paradoxo dele perder todas as coisas às quais ele estava apegado, gerasse nele um ato de consciência para buscar aquilo que ele não pode perder. Porque se não gera, é um masoquismo. Cada ano da sua vida você está mais próximo de perder tudo e não tem nenhuma compensação, não tem nada. Percebe isso? À medida que o tempo vai passando, eu estou mais próximo de perder tudo e o que eu ganho em troca? Nada. Aí é desesperador. Então a dor é um elemento para incentivar um salto da consciência e permanecer dentro dela não é sadio. E nós podemos perceber isso, nem todo mundo que sofre fica mais sábio por isso. Ela convida a crescer, não obriga. Ninguém obriga o homem a crescer. E alguns permanecem dentro dela e ficam revoltados, cheios de ódio, piores do que eram antes. Isso. Transferindo responsabilidades para Deus e o mundo. Bom, então ele vai começar um fato curioso, que eu sempre falo para vocês, que é a relação que existe entre quem pergunta e aquilo que é perguntado. Você já viu tudo, né? Uma mulher pergunta, fala-nos da dor. Existe uma associação clássica, isso não é casual, da mulher com esse elemento de suportar a dor, porque é fato.
Isso desde muito tempo atrás, desde a tradição oriental, já se fala isso, que o horizonte de suportabilidade da dor em termos de duração, o homem ele tem uma energia de impulso, uma energia de explosão, enquanto que a mulher tem uma energia de permanência. Ela tem uma capacidade de suportabilidade de dor por um período muito mais longo. Hoje a própria medicina fala sobre isso. Tá? Então a mulher suporta situações psicológicas, às vezes por uma vida inteira, que seriam insuportáveis para o homem. É toda a mitologia cristã da Mater Dolorosa, né? Capaz de suportar dores terríveis por um tempo muito longo. Então esse saber lidar com a dor, a confiança, a fé, a capacidade de ir vivendo e conciliando a sua vida com a dor, às vezes de maneira muito positiva, sempre foi um arquétipo ligado ao feminino. Tá? Porque nesse campo energético a mulher, ela não tem uma energia de explosão, ela tem uma energia de resistência. Tá? Isso faz com que ela suporte a dor por um período muito mais longo. Então é uma mulher que vai perguntar para ele, fala-nos da dor. E ele vai começar a explicar. E ele respondeu, a vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Ou seja, imaginem vocês, temos falado bastante sobre isso nas próprias palestras do Gibran, né, que evoluímos em geral num sistema de escada. Se não houver diante de nós um obstáculo, a nossa tendência é inercial, é permanecer nesse patamar eternamente. A vida coloca diante de nós um obstáculo. E aí nós começamos a brigar com esse obstáculo, bater. Às vezes a dor se torna insuportável. Aí quando a dor chega nesse ponto de ser insuportável, a gente olha para cima, tem uma solução lá em cima. Aí pula para cá. Aprendemos com a experiência? Não, queremos continuar eternamente aqui de novo. E de novo vai vir um limite, vai vir a dor. Agora, como falávamos ainda há pouco, há quem não saia, quem se destrua batendo contra a parede. E responsabiliza o mundo inteiro por essa parede no meio do caminho não ser removida. Não encontra a solução em outro patamar, que é sempre encontrar uma solução num plano horizontal. Então, o nosso processo, em geral, a vida tem que colocar diante de nós um obstáculo, tem que colocar diante de nós uma resistência. Então, vamos perceber que se não houvesse a resistência entre a sola do meu sapato e o chão, eu não sairia do lugar aqui dentro dessa sala. O que me faz movimentar e poder falar com vocês? O atrito, percebem? Então, o meu sapato tem que superar o atrito do chão, empurrá-lo para trás, e assim eu me movimento. Vocês sabem o que acontece com uma criança que não tem contato com nenhum tipo de sujeira, que a mãe às vezes super protege, que hoje está ficando cada vez mais comum isso, não é? Achando que isso é algo positivo, e depois tem uma imunidade baixíssima, não sabe lidar com nada, não tem resistência para doença nenhuma. Nós sabemos que necessitamos dos obstáculos, que esses obstáculos vão fortalecendo a nossa resistência, tanto física quanto psicológica. Tá? E que a dor então entra como um elemento para quebrar esse patamar de experiência e te propulsionar um outro patamar. Mas para isso precisaria que o homem se perguntasse o que a vida está querendo me dizer com isso. A partir do momento que ele admite, Platão fala sobre isso, se você admite que uma situação não tem nada para te ensinar e que é injusta, você vai começar um processo de sofrimento. Ele dizia, todas as leis devem ter um longo preâmbulo explicativo, para que os homens entendam que as leis não existem para puni-los, existem para educá-los. Porque se o homem coloca na sua cabeça, isso é injustiça, significa, nas entrelinhas, não vou aprender com isso. E aí ele entra num processo de sofrimento onde não cresce nada. Para você aprender com a dor, você teria que admitir que a dor está querendo te ensinar alguma coisa, que você teria que passar através dela e chegar a um patamar mais elevado, que ela não é casual, ela não foi provocada por terceiros, ela foi provocada pela tua necessidade de crescer. Como se cada um de nós viesse ao mundo com um cartão cifrado, uma necessidade de experiência para viver aqui. E essa necessidade de experiência traísse, por afinidade, obstáculos que vão te fazer superar aqueles elementos que você precisa superar. Você atraiu, por quê? Pelo teu poder pessoal, pela tua necessidade de experiência. E cuidado, que quando vemos uma pessoa que tem uma vida muito cômoda e sem obstáculos, isso do ponto de vista clássico não seria digno de inveja. É talvez uma pessoa tão frágil que a vida não vai tentar testá-la, porque sabe que ela não vai ter resposta. E as leis da vida não são sádicas, não querem torturar ninguém, querem dar às pessoas uma oportunidade de crescer. E se não há obstáculos, não inveja, porque talvez não haja resistência. Talvez não haja possibilidade de superá-los, porque os problemas são do tamanho dos homens. Não inveje os homens que não têm problemas. Os problemas são do tamanho dos homens.
Imagine que atirem um objeto em mim e ele me atinja. O que significa isso? Que atiraram na minha altura, porque senão não me atingiria. Os problemas não podem ser maiores do que os homens. Ninguém é atingido por meteoros. Vocês já viram alguém? Os problemas se te atingiram porque são da tua altura. Senão passariam, você nem veria. Entendem isso? Talvez alguém que não esteja sendo atingido por problema nenhum é que a sua estatura não chegue a esse patamar de poder superá-los. Como a semente da fruta deve se quebrar para que seu coração apareça ante o sol, assim também deveis conhecer a dor. Imaginem, gente, tentem imaginar essa semente fechada dentro de uma casca, debaixo de uma camada de terra, e a vida querendo expandir aí dentro, rompendo, expandindo, quebrando essa casca, quebrando a resistência da terra. Vocês já viram plantas, flores que nascem às vezes numa fresta do asfalto? Quebrando a resistência, aproveitando uma frestinha, procurando a luz. Agora tentem imaginar um ninho de galáxias, a mesma força vital, expandindo, quebrando a resistência, quebrando a atração da lei da gravidade, expandindo, procurando ganhar cada vez mais espaço. Vocês percebem que é a mesma força? Que essa mesma força existe dentro de nós? Uma necessidade da vida expandir, uma necessidade de buscar mais luz, uma necessidade de se ampliar, não ampliar fisicamente, mas ampliar humanamente, sermos mais humanos, expandirmos a fronteira da nossa consciência. Esse mesmo impulso da semente do ninho de galáxias existe dentro de nós. É a vida sufocada, é a alma prisioneira, como dizia Platão, querendo ganhar espaço, querendo quebrar os seus limites. Então isso pode parecer doloroso, porque quando estamos apegados a um limite, perdê-lo é como se perdêssemos um pedaço de nós. Estou tão apegado a essa preguiça que se eu perdê-la, é como se fosse um braço que eu perdi. Tenho uma afinidade psicológica com as minhas limitações. E sofro quando as perco, como se tivesse sido mutilada. Aquele clássico hindu, que é o Bhagavad Gita, fala exatamente disso. É uma luta entre os nossos defeitos e as nossas virtudes, e é Arjuna, que é o herói, chorando pelos defeitos que ele está derrotando. Por quê? Pela familiaridade que desenvolvemos com isso. Chega ao ponto de quando uma pessoa pergunta como você é, você fala dos seus defeitos. Você não é os seus defeitos, isso é você está. É um verniz do qual você tem que se livrar. Você não é isso, não se defina pelos seus defeitos. Os defeitos não fazem parte da nossa essência, não existem essências defeituosas. É um elemento que se agregou e que você tem que se libertar dele. E se define isso como parte de você, vai ser muito difícil se libertar. E aí vem a dor. Se vossos corações pudessem se manter sempre maravilhados com o milagre diário de vossas vidas, vossa dor não pareceria menos maravilhosa do que vossa alegria. Imaginem vocês, passamos por uma situação dolorosa, difícil. Você consegue atravessar isso e chegar a um outro patamar de consciência. Quando você olha para trás e vê o que aquilo te permitiu crescer como ser humano, o que aquilo te permitiu servir melhor à humanidade, não viver em vão. O momento em que você sintetizou e integrou bem essa experiência era um momento que você poderia olhar para trás e dizer: pelo que eu cresci não foi caro, foi um bom preço, valeu. Entendem? Pelo que me permitiu crescer e servir melhor como ser humano não foi caro, foi um bom preço. Isso significa, eu integrei a dor, porque você sabe que a natureza é assim, observamos a natureza, que a semente morre debaixo da terra para que a planta nasça, e depois a planta, depois que deu os seus frutos, seca, perde totalmente as suas folhas, e volta a nascer. Percebemos os ciclos da natureza, e consideramos isso natural, consideramos isso sadio e bom, mas o problema é que nós não nos consideramos como parte integrante da natureza, também com ciclos, com necessidade de deixar folhas para trás, para que renasçam, porque todo o processo de renascimento, é tão bonita essa palavra, né? Nós associamos a algo radiante, a primavera, mas a gente não entende que nas entrelinhas do renascimento, alguma coisa morreu para que alguma coisa ocupasse o seu espaço. Porque não tem como, são as leis da física, dois seres não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se algo veio à luz, algo morreu para dar esse espaço. E esse processo é natural. E sabermos, aí é um outro elemento que dificulta muito o esquema, sabermos que aquilo que é realmente nosso não pode ser tirado de nós. Isso nos tiraria o medo. Bom, se foi é porque não era meu. Como eu posso perder aquilo que sou eu? Quem me tiraria isso? Aquilo que sou realmente eu, nada nem ninguém pode tirar. Muito pelo contrário, se as coisas se vão me deixar mais puro. Eu estou mais perto de ver o que eu realmente sou.
Quais são os elementos temporários e o que é aquilo que eu realmente sou. Por isso, na obra platônica, em vários comentaristas de Platão, se fala claramente que a nossa identidade deveria ser definida em cima das virtudes que queremos ter. Ainda que não vejamos nesse momento quem somos nós. Somos justiça, somos fraternidade, somos bem. O teu nome interno está no horizonte. Ou seja, o teu ideal está mais próximo de ser você do que as características da tua personalidade no dia de hoje. Se você se identifica com o teu rosto no espelho, vai sofrer. Porque muita coisa aí vai ser deixada pelo caminho, e é bom que seja deixada. É bom deixar fluir a vida, é bom deixar que as folhas caem. Elas não fazem parte da nossa essência, da nossa identidade. É muito curioso que ao longo desses anos que dou aula de filosofia, às vezes eu chego para uma pessoa, muitas vezes já aconteceu isso. Olha, você precisa depurar o seu gosto. Esse hábito de gostar de determinados padrões mentais, isso não é bom para você. Mas como assim? Se eu deixar de gostar disso, vou deixar de ser eu. Isso é minha identidade. Onde você já viu que definição de identidade superficial que a gente tem? Às vezes hábitos sociais, circunstanciais. As pessoas acham que a sua identidade está associada com a comida que elas comem, com os locais que elas gostam de ir. Isso é circunstancial. Se você tivesse nascido do outro lado do mundo, gostaria de outras coisas e não deixaria de ser você. Nós hoje estamos tão superficiais na nossa identificação que chega a ser curioso. Então, se eu deixar de comer determinado alimento, não sou mais eu, me mutilei. Que identidade superficial. Aquilo que nós podemos perder significa nunca foi nosso, e às vezes não fomos nós, nem nós que escolhemos. Fomos moldados pelas circunstâncias. Quanto de nós foi escolhido por nós? Dos nossos hábitos, dos nossos gostos, quanto foi escolhido por nós? Quanto fomos pensados? Quantos dos nossos gostos foram determinados pelo meio? Então, perder o medo e saber que aquilo que você é não pode ser tirado. Isso é fundamental para saber chegar do outro lado da dor, sem medo de que ela te mutile. Como vai mutilar? Aquilo que eu sou, não posso deixar de ser. Percebem que tem muitos elementos de cultura, muitos elementos entranhados de valores que fazem com que a gente tenha a postura que tem diante da dor. Difícil? Para você ter uma postura diferente, precisaria de um ideal de vida diferente, não fundamentado no prazer, mas no ser. Precisaria de uma identidade mais profunda, muita coisa, muitos elementos, muitos parâmetros da vida teriam que ser reconstruídos. Não é à toa que a tradição grega dizia que você só entendia os deuses do Olimpo, Apolo, por exemplo, se entendesse os cânones sagrados. Se você não entende as leis, não entende os deuses. Ou seja, a gente perdeu os cânones da vida, parâmetros humanos de vida. E aí os valores ficam todos atrapalhados. Por exemplo, a avaliação da dor é um desastre. E aceitareis as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos. Ninguém luta contra o inverno, dá um jeito de se acomodar a ele. E esperarias com serenidade durante os invernos de vossa aflição. Ou seja, o momento em que a vida se recolhe, eu também me recolheria. Vocês vão ver que a maior parte, por exemplo, a tradição budista e outras, quando vinha o inverno, era um momento que os monges se recolhiam para redigir os textos sagrados. É um momento ideal para isso, para a vida interior, já que a vida exterior se reduziu. É um momento de encontro com a sua alma, para você vir semear alguma coisa, para depois, na primavera, verão, ter o que oferecer ao mundo. Se eu não semeio nada, eu saio para a primavera e verão de mãos vazias. Ou seja, é um momento de você entrar dentro de você e semear, e depois sair para distribuir os frutos ao mundo. Se você não tem esse momento, você não tem nada para dar a ninguém, está vazio. Então é um momento de reflexão, porque a vida física se reduz ao mínimo, a metafísica ao máximo. Vocês vão ver que, em geral, as tradições colocam os grandes mestres de sabedoria nascendo aí. É o Natal, É o nascimento de algo muito espiritual, porque é o momento de nascer algo muito espiritual, também dentro do homem. Então, o homem saber andar junto com a natureza, de mãos dadas, aproveitando a energia que ela lhe dá. Uma das coisas que eu faço, gosto de fazer, que é o curso de administração do tempo, é uma briga, gente, para convencer as pessoas de que eles têm que respeitar a sua natureza, por exemplo, para trabalhar, para estudar. Se você tem que ler um livro muito delicado, não ponha essa leitura depois do almoço, pelo amor de Deus, que você não vai conseguir. As pessoas não entendem coisas básicas hoje em dia, de que não dá para brigar com a natureza. Você tem que respeitar os ciclos dela e caminhar de mãos dadas com ela. A natureza tem uma lógica, tem um momento ideal para estudar, tem um momento ideal para trabalhos mais mecânicos, tem um momento ideal para parar e refletir, tem os ciclos do dia, os ciclos da semana, os ciclos do mês. Não brigue contra isso, caminhe com eles. Com a natureza temos muita força, contra ela nada. Porque também somos parte da natureza.
Estar contra ela é estar contra nós mesmos e perder as oportunidades que os ciclos da vida trazem. Então não brigue com os invernos. Quando a vida se recolhe fora, quando parece que as oportunidades se fecharam, talvez seja o momento de você entrar e fazer um balanço de tudo isso. E ver o que será a partir de agora. Renovar, renascer, como a natureza faz. Renasce. Sempre ciclos, noites e dias, primavera, verão, outono, inverno, recolhimento e expansão, recolhimento e expansão. Faça isso também. Aprenda a recolher-se e aprenda a expandir. Tendo que expandir. Vocês percebem que a gente briga com a natureza em tudo, até mesmo as idades da vida a gente briga, a gente acha que a única idade que tem sentido é a juventude. A infância é um compasso de espera monótono e chato, então invadem a infância com uma adolescência prematura. A maturidade é velhice e não serve para nada, aí querem estender indefinidamente a juventude. Na verdade, todas as estações da vida têm algo, e nós deveríamos aprender a conviver com as estações da vida sabendo que a natureza não é causa, é cosmos. Ela tem um propósito em tudo que faz. Não brigar contra ela. Em tudo fazemos isso. Muitas de vossas dores, vós mesmos as escolhestes. É o remédio mais amargo com o qual vosso médico interior cura o vosso eu doente. Ou seja, chega um determinado limite em que você necessita desse medicamento para extirpar um determinado patamar de consciência, que se você continuasse nesse patamar não ficaria aqui, talvez caísse num abismo, chegasse a um nível de contradição que a vida não pudesse fluir mais. É o que no Oriente eles chamam de lei do karma, que às vezes quando somos mais conscientes e temos uma reflexão cotidiana sobre a nossa vida, podemos chegar a lembrar um momento onde geramos a necessidade de estar vivendo essa situação atualmente. Esse padrão mental que eu tive, essa é a resposta à vida aqui, gerou a necessidade de eu viver isso. É de se esperar, faz sentido. Você junta as duas pontas da vida, causa e efeito. Porque a natureza física, Newton já dizia que é causa e efeito. Vocês acham que a metafísica não? A psicológica, a vida humana também faz parte dessa lei. Ou seja, a necessidade de experiência vai fazer com que a natureza me traga as provas para que eu viva essa experiência. A natureza trama para a evolução do homem. E se você está muito atento, você pode perceber claramente onde foi que você gerou essa necessidade de experiência. Para agora a natureza está te trazendo, conforme o que você pediu, conforme o gosto do freguês, isso, de maneira justa, e não para te punir, mas para te corrigir. O karma, segundo a tradição oriental, não é vingativo, ele é pedagógico, que aliás a vingança é considerada imoral em todos os sistemas filosóficos que eu conheço. Pode falar. Aí poderia ser causa, por exemplo, algumas doenças psicossomáticas. Com certeza. Nós vamos ver que a medicina oriental chinesa, sobretudo, fala disso há muito tempo. Algum tempo atrás eu vi um médico ocidental comentando isso, da incidência de problemas cardíacos no nosso momento histórico. Aí vocês vão dizer, não, mas a população aumentou. Tá bem, mas eu não estou falando em termos absolutos, mas em termos relativos, proporcionais. A quantidade de problemas cardíacos que temos é terrível. Ele falava, olha, se a medicina oriental tiver razão, o coração é órgão de impacto de sentimentos negativos, por exemplo, o ódio. Tá? Câncer é impacto de posturas negativas, por exemplo, o egoísmo. Porque uma célula cancerosa é o quê? Uma célula que pensa apenas em si e não no corpo como um todo, não é isso? Então, se houver fundamento, isso ele falava como profissional de saúde, porque ele mesmo se espantava de ver a incidência em termos relativos desse tipo de doença em idades cada vez mais precoces. Isso aí, se a medicina oriental tiver alguma razão, isso é órgão de impacto de certos padrões psicológicos perversos, que vêm de valores diante da vida. Porque o egoísmo é resultado de um valor. A ausência de visão de unidade, a ausência de visão de todo. O ódio também é resultado de um valor, onde a existência do outro atrapalha os meus interesses. Enfim, tem valores por trás desses padrões emocionais, visões de mundo, tá? Tem toda uma cultura sustentando esse tipo de padrão mental. Tá? E que vai descendo, tanto que você vai ver quando se falava no passado que as pessoas, havia certas pessoas que podiam ver o futuro, não é que elas vissem o futuro, elas viam as coisas vindo em planos mais sutis. Você era capaz de ver, por exemplo, o plano emocional de alguém, ver aquilo vindo em planos mais sutis. É como se no plano sutil fosse presente aquilo que no físico vai ser futuro. Entende? Ver no meio do caminho as coisas se precipitando. Como se ela visse no psíquico aquilo que daqui a pouco será somático. Tá? E já pode ter uma previsão. Bom, em algum momento isso vai precipitar num fato. Não tem jeito. Tá? Causa e efeito. Tá? Então, se você considerar dessa forma, a dor é sua aliada. Imaginem vocês
se eu não sinto dor em um dente? Ele vai apodrecer e eu vou perdê-lo, não vou ter chance de reagir. É a dor que me avisa, corrija antes que você perca, antes que o prejuízo seja maior. Portanto, confiai no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. Ou seja, confiai no médico, confiai na lei da vida. E aí é uma coisa básica, que já falamos muitas vezes, acreditar que a vida é cosmos e não caos, que as experiências não te pegaram por acaso, te pegaram porque você chamou por elas, por necessidade de experiência. Quando você quer crescer, você tensiona a natureza para te trazer provas. Que é assim em qualquer sistema pedagógico humano. Se o seu filho que está no colégio quer passar de uma série para outra, ele está chamando as provas. E vai ter que ser bem sucedido nelas, e as provas não são suas inimigas. As provas vão promovê-lo a um outro patamar de experiência. Se a nossa pedagogia é assim, por que estranhamos que a da natureza seja assim? Então, se acreditamos que a vida é um processo pedagógico, os acontecimentos não são caóticos e por trás deles existe um sentido, e nada acontece ao homem, como dizia o imperador Marco Aurélio Romano, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nada acontece conosco que não seja próprio nosso, a dor vem porque chamamos por ela, porque tivemos necessidade de pular desse patamar para um outro um pouco mais amplo. Então vieram as provas de acesso, que nós mesmos chamamos, por necessidade de experiência. O homem que não quer crescer, a experiência da dor seria para ele uma mera tortura. A natureza vai tentar tensioná-lo até que ele não aguente mais. Vai ser uma pessoa que tende a ter um padrão de dor adequado à sua necessidade de experiência. Agora, se você quer crescer, você terá provas. Consequentemente, terá a dor. Me recordo que há muitos anos atrás eu estava indo para Taguatinga, que nós também temos uma escola em Taguatinga, de vez em quando faço atividades lá, e ia na direção do poente, e o sol tinha acabado de se pôr. E tinha um monte de raios vermelhos cravados no horizonte. E era interessante porque aqueles raios vermelhos pareciam como se fosse um rastro de sangue. E por um momento me veio um pensamento um pouco poético que eu achei interessante. Todo ser que quer trazer algo de luz ao mundo, parece que fica um pouco de sangue na sua trajetória. Entendem isso? Se você quer trazer um pouco de luz para a sua própria vida ou para a vida da humanidade, vai ter um custo de um pouco de dor. Porque coisas vão ter que ficar para trás. Coisas vão ter que morrer para que outras nasçam. E encarar isso de uma maneira natural. E saber distinguir os dois tipos de dor. A dor que você sofre quando não se conforma com as provas da vida, que essa parece que vai gerando pensamentos circulares e vai te mutilando, e a dor quando você está deixando coisas para trás, que parece que te torna mais leve. Sofre, mas ao mesmo tempo você percebe que se purifica. A dor mórbida e a dor construtiva. Porque também a dor tem os seus requintes. Há tipos de dores que você percebe que a pessoa está girando em torno do mesmo ponto, não vai sair dali e vai se destruir. E há dores que você percebe que ela está levantando o voo. Algo ficou para trás, ela perdeu um lastro, um fardo, e agora vai ficar mais leve. Há que reconhecer esses dois tipos de dor dentro de nós. Então, basicamente, esse é o fechamento com que Gibran sai desse assunto. E a taça que ele, esse ser divino, vos dá, embora queime vossos lábios, foi fabricada com o barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Ou seja, esse médico divino, ele te dá uma taça com esse fel, com essa dor, e essa taça foi construída com o barro umedecido com as lágrimas do oleiro sagrado. Ou seja, a lei da necessidade do universo, aquilo que os orientais chamam de Dharma, que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos, o sentido do universo, que está tramando para que todos os seres cresçam, todos os seres se aproximem da luz. É um pouco dessa luz que foi transformada nesse cálice que você está bebendo. É um pouco dessa oportunidade de te levar adiante. E necessariamente algo de dor exige quando existe transmutação. Eu imagino como se deve ser desesperador para aquela lagarta estar dentro daquele casulo. Já pensaram? Desesperador saber o que vai acontecer depois, se é que vai acontecer alguma coisa. Imaginem se nós colocássemos uma consciência humana, eu acho que nenhuma lagarta viraria borboleta. Porque é desesperador você imaginar que você vai entrar dentro daquilo, ficar isolado e não sabe o que vai acontecer depois. Quantos homens, se fossem lagartas, virariam borboletas? O medo da transformação. O medo do que virá depois. No fundo, se diz que isso é uma falta de confiança na lei da vida.
tá? Que sempre leva todos aqueles seres que trabalham para ela no sentido de criarem asas. Todos os que trabalham para a lei da vida sempre correm na direção de criar asas, de ter cada vez mais altitude. E se confiássemos na lei da vida, não sofreríamos tanto. Santo Agostinho, ele já diz, quando ele fala a respeito da sua cidade de Deus, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que a vingança é um tipo de ateísmo inconsciente. Que toda vez que alguém nos provoca alguma dor, e isso nos provoca ódio e sentimento de vingança, no fundo nós acreditamos que se nós não fizermos alguma coisa, nada acontecerá. Porque não existe uma lei no universo. Ele diz, olha, o sentido de vingança, o espírito de vingança é um ateísmo inconsciente. De uma certa maneira, ele está falando exatamente o que nós falamos. Não existe lei no universo. Se eu não atuar, se eu não arregaçar as mangas e fizer algo, isso vai ficar impune. Então é um universo caótico, e no universo caótico, a dor é terrível. Eu estou sofrendo em vão. Não vou chegar a lugar nenhum. Não existe nenhum sentido nessa experiência. Entende? Aí é a revolta, a injustiça, que, como dizia Platão, quando surge esse sentimento, a gente não aprende mais nada. Então existem premissas culturais para que o homem se coloque diante da dor de uma maneira sadia, que infelizmente hoje são muito raras, mas que estavam presentes em Gibran, estavam presentes em todos os filósofos do passado e por isso consideravam a dor de uma maneira tão diferente. Então, vocês percebem que ele coloca como uma dádiva, como um privilégio, como um ato de confiança da natureza em relação àquele homem, como se dissesse, você pode. Estou te dando uma oportunidade porque você pode. É como um professor que não dá ao seu aluno uma prova se não acha que ele tem condições de se sair bem nela, tem condições de superá-la. Bom, e é isso. Hoje ficamos por aqui, como falei para vocês, é um pequeno capítulo, mas bem significativo, né? No sentido de mostrar o que se pensava a respeito desse fator tão importante da vida humana que é a dor. Alguma pergunta, alguma dúvida?